peoples, eis-me aqui, vamos fazer mais um Lendo a Bíblia comigo hoje. Pegue sua Bíblia e venha comigo, amém? Já temos aí a leitura de Atos 1 e 2, hoje vamos ler Atos 3. Primeiramente vamos orar. Paizinho, muito obrigada. Obrigada pelo acesso à Tua Palavra. Obrigada pelo Teu Espírito Santo que nos revela todas as coisas acerca de Jesus e do Teu reino, Pai. Papai, em nome de Jesus, ilumina agora nossa mente, os nossos corações. Nos convence, Senhor, do poder da salvação de Cristo e nos dá revelações genuínas e completas. Abre os nossos corações, nos torna terra fértil, não só, Senhor, para ouvir a Tua palavra, mas para que ela entre em nós, para que nos lembremos dela todos os dias e a pratiquemos. Que ela seja a nossa prática diária. Tudo que aprendermos de Ti se torne nossa prática e nos transforme como a imagem de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Para quem não sabe, esse é o poder do Espírito Santo e o poder da palavra. É para isso que ela existe, para nos transformar em imagem de Cristo, na imagem de Cristo, porque somos imagem e semelhança dele, amém? Porque ele é Deus, ele estava com Deus, com o Pai, com o Espírito Santo na criação. E esse é o propósito de lermos a Bíblia. Não só para sabermos o que aqui está contido, mas para nos transformar na imagem e na pessoa que as Escrituras nos informam. Então, se lemos a Bíblia e continuamos iguais, estamos lendo para nossa própria condenação. Não devemos continuar iguais. Devemos deixar com que o Espírito Santo nos transforme. Isso não é uma mera informação. Isso é o poder de transformação. Amém? Então, você precisa, ao ler a Bíblia, permitir que o Espírito Santo transforme o seu falar, transforme o seu modo de agir, o seu modo de vestir, o seu modo de viver, o seu modo de viver na sociedade, o seu modo de viver em família, tá bom? Todas as suas formas, elas precisam ser transformadas no formato de Cristo. É a Ele que nós imitamos e é a Ele que você precisa se deixar ser moldado, tá bom? Ele é a nossa forma, Ele é o nosso formato. E quando lemos as Escrituras é não só para saber o que contém nela, como eu já disse, mas para nos transformarmos nela. Ela nos diz como agir em todas as formas. Ela nos diz o que temer, ela nos diz o que não temer. E ela nos diz como agir diariamente. Então, para isso se lê as Escrituras, para ser transformado dia após dia, como aqui está também escrito, de glória em glória. Amém? Então, se você lê as Escrituras e não é transformado, tem algo errado com você. Peça do Espírito Santo que lhe ajude. As pessoas precisam ver a sua transformação, mesmo que elas achem feia ou não, mas se elas verem, isso já é um sinal de que você está sendo transformado. E você também precisa sentir, você precisa se sentir transformado. Quando eu não sabia de uma informação que aqui está escrito, eu agia de um jeito, agora que eu sei, eu ajo diferente, né? Então, transforme as suas palavras, o seu modo de pensar, o seu modo de agir. Aqui também está escrito, transforme-se pela renovação da vossa mente. Então, a partir da sua mente,
É a primeira coisa que precisa ser transformada. O que é a minha mente? São os meus pensamentos. Os meus pensamentos precisam ser transformados. A partir de então, todo eu sou transformado. Amém? Então, essa é a missão do Espírito Santo, essa é a missão da Palavra de Deus e essa é a minha missão quando eu venho até aqui falar com vocês, de levar esse poder de transformação da sociedade. A sociedade precisa parar de ser corrupta, precisa parar de ser mentirosa, precisa parar de ser caída. E nós devemos acreditar nela, na sociedade, porque o próprio Deus acredita. O próprio Deus acredita no ser humano e na sociedade. É por isso que ele enviou primeiramente Jesus e segundamente o Espírito Santo. E é para isso que ele virá, para nos buscar e reinar conosco aqui na terra. Porque ele acredita em nós. Então nós também devemos acreditar em nós, na sociedade, na transformação dela, porque não são meras pessoas que nos transformam, é o Espírito Santo de Deus, é Jesus, é o próprio Deus que nos transforma. Então tudo que é mal e que é caído vai sair, vai ser eliminado. E aqueles que não se transformarem, que não se permitirem ser transformados, eles irão ser eliminados também. Então, permita-se. Dê liberdade. Convide o Espírito Santo. Senhor, Tu tens liberdade na minha vida de me transformar. E assim, transformando um a um, toda a sociedade é transformada. Amém? Então, vamos acreditar. Acreditaremos no Brasil, acreditaremos em cada ser humano, acreditaremos no mundo por inteiro. Ele será transformado, isso é uma verdade. Cabe a você dizer se você vai fazer parte dos transformados ou dos aniquilados, tá bom? Então vamos lá, já lemos, né? Já fizemos a oração para que o Espírito Santo, já convidamos ele para estar aqui conosco. Então vamos, Atos 3, tá bom? Atos 3, o título fala assim: A cura de um coxo, o discurso de Pedro no templo. Então, aí vai falar de uma cura e de um discurso, o discurso de Pedro. Vamos fazer uma prévia rapidinho aqui do capítulo 1 e 2. O capítulo 1 fala da volta de Cristo, fala da ressurreição dele, fala da ascensão dele, né? Do propósito dele aqui, por que ele morreu, por que ele ressuscitou, por que ele foi elevado aos céus. E ele promete, nessa ida, antes de ser elevado aos céus, com o seu corpo físico, ele promete o Espírito Santo, né? Ele promete enviar o Espírito Santo à terra e promete também voltar, tá bom? Na verdade, não é ele próprio que promete voltar, mas são os anjos que aparecem que dizem que ele voltará. Mas antes, né, lá em João, ele já fala que vai voltar também. Então, aqui no capítulo 2, fala dessa descida do Espírito Santo, né, que a partir de então, que chama Pentecostes, a partir de então, essa descida do Espírito Santo, ela se cumpre, né, a promessa de Jesus com o dia de Pentecostes, que é a descida do Espírito Santo. Eu explico lá no capítulo, no vídeo, por que chama Pentecostes. Então, se você não assistiu o 1 e 2, volta lá e assiste. E fala do discurso de Pedro, fala do que é o batismo no Espírito Santo. Eu mencionei lá também que, na verdade, foi uma revelação, tá, do Espírito Santo, que todas as pessoas falam que o batismo no Espírito Santo
é o falar em línguas, em diversidade de línguas. Isso também é o batismo no Espírito Santo, mas principalmente o batismo no Espírito Santo é o que te dá ousadia e desenvoltura para falar de Jesus, tá bom? As pessoas confundiram e ainda confundem, e não é só os leigos não, tá? Muitos pastores, muitos teólogos confundem, porque quando se fala que o batismo do Espírito Santo é somente o falar em línguas, você exclui aquele que não ora em línguas. Por muito tempo, muito tempo não, por algum tempo eu era batizada no Espírito Santo, mas não orava em línguas. Não tinha esse dom. O orar em línguas é um dom, como qualquer outro dom, mas ele não é a evidência do batismo no Espírito Santo. A evidência do batismo no Espírito Santo é aquela vontade que você tem de pregar ao mundo inteiro, de falar para todo mundo que Jesus é bom, que Jesus existe, que Jesus salva, que Jesus é amor, que Deus é amor, que Ele nos transforma. Isso fala aqui, evidenciado aqui no versículo, deixa eu ver aqui qual é o versículo rapidinho. E cretença, e todos pasmavam, dizendo uns aos outros: e em Jerusalém estavam. Aqui, ó, no versículo 4 do capítulo 2 fala assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Ainda não é isso. E correndo aquela voz, ajuntou-se, varões judeus, estes homens não estão sendo a terceira hora do dia, mas isto é que foi dito pelo profeta Joel. É aqui no 17, perdão, tá? O 4 também fala, só que fala que é por isso também que há essa confusão. Vamos ler aqui o 17, eu vou ver se é o 17 mesmo. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que o meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos, e também o meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios. Ai, Jesus, cadê o versículo? Eu não marquei. Na verdade, eu não sei se é Deus os fez Senhor e Cristo. Eu não estou achando, eu teria que ler o capítulo 2 de novo. Lá no vídeo do capítulo 2 está falando isso e todo o contexto mostra, tá bom? Que, por exemplo, os discípulos, eles estavam reunidos e escondidos, né? E quando vem o batismo no Espírito Santo, quando desce o Espírito Santo, ele evidencia que aqueles que foram batizados, eles saem, eles começam a tornar público, né? E saem pregando com ousadia e falando na sua própria língua, toda a multidão ouvia na sua própria língua. Os discípulos falavam normalmente, mas aqueles que
que estavam lá de outras nações entendiam na sua própria língua, tá? E o que evidencia o batismo é isso, é você sair do esconderijo e começar a falar para qualquer um que seja. Não importa se é um que ameaça, se é um que não ameaça. O que importa é que você tenha essa coragem de falar de Jesus, tá bom? Então isso é o que evidencia o batismo no Espírito Santo. Ele te dá coragem de falar de Jesus. Ele te dá ousadia e te dá o conhecimento, tá bom? A evidência nas outras línguas também é poder dele, mas não é a evidência que ele nos batizou. Não excluam aquele que não tem o dom de orar em língua, de falar em línguas, em outras línguas, em diversidade de línguas, de que eles não são batizados. Eles são. Mais pra frente nós vamos ver um outro tipo de episódio e quando chegar lá a gente vê, tá bom? Que é quando Paulo fala a outros discípulos, vocês não são batizados no Espírito Santo, mas aí vamos deixar para comentar esse episódio quando ele chegar, tá bom? Então é isso que fala o capítulo 2 e agora vamos para o capítulo 3. No capítulo 2 também tem esse discurso, né, de coragem e ousadia de Pedro, e aí são acrescentados quase 3.000 membros à igreja, e fala aqui também da perseverança da igreja. No capítulo 2 fala da perseverança em oração, perseveram na doutrina, na comunhão. Gente, se congregar, ter comunhão com os irmãos é uma perseverança. Nós precisamos perseverar nisso, porque a nossa vontade não é essa. Porque as pessoas são irritantes, as pessoas têm falhas, e nós queremos ficar só com quem nos faz bem, mas esse não é o propósito. O propósito é perseverar em comunhão, é perdoar aqueles que não nos fazem bem, aqueles irritantes, aqueles que nos irritam, para que a nossa comunhão com eles seja um dia perfeita. Então, a igreja é feita de pessoas imperfeitas, de pessoas que contêm falhas. Então, por isso devemos nos deixar ser transformados, para que não sejamos essas pessoas pesadas de carregar, de congregar, de ter comunhão. Nós precisamos ter paz uns com os outros. E para isso devemos permitir a transformação do Espírito Santo. Então isso é uma perseverança. E aí conforme aqueles 3.000 perseveravam em todas essas coisas, a igreja ia aumentando e aí o Espírito Santo ia agindo e chegou até nós os dias de hoje. No capítulo 2 também fala dos sinais dos últimos tempos, da volta de Jesus. Então, no 1 e no 2 fala da volta de Jesus. Então, aqui em Atos dos Apóstolos fala constantemente nessa volta. A volta de Jesus é uma verdade. Esse é o último tempo. Esse é o tempo em que fala aqui o versículo: nos últimos dias, diz Deus, acontecerá que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Esses são os últimos dias que estamos vivendo. A partir do dia de Pentecostes até hoje é o dia que estamos vivendo. O Espírito Santo está derramado sobre toda a carne, acessível a todo aquele que permite. Eu já falei uma vez, vou falar novamente. O Espírito Santo não é invasivo, ele não vai transformar você em habitação caso você não permita. Então, a primeira coisa que você precisa é convidar o Espírito Santo para habitar em você. E se você não sabe como fazer isso, você vai orar assim: Espírito Santo de Deus, habita em mim. Transforma minha vida, porque eu creio que Jesus é meu Salvador e faço, a partir de agora, de Jesus o meu Senhor. E a partir de então, o Espírito vai habitar em você
E você vai começar a ler a Bíblia e orar todos os dias, sempre que conseguir, e vai se encher da palavra de Deus, porque isso é fazer Jesus Senhor, tá bom? E vai ser transformado por ela. Bora lá, versículo 1 do capítulo 3. Deixa eu ver se ainda tá filmando aqui, tá? Porque às vezes esse meu telefone me prega peças. Tá filmando certinho. Eu tô apoiando aí no computador o celular. Vou ver se tá filmando aí o computador. Tá um pouco frio aqui, eu vou diminuir a central rapidinho. Versículo 1 do capítulo 3. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo que o viu andar e louvar a Deus, e todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Uau! E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e, perante a face de Pilatos, negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida. Aqui ele está falando do episódio da crucificação, né? Que o povo entregou Jesus a Pilatos para ser crucificado. E quando Pilatos disse, eu posso soltar um, quem vocês desejam que solte? E eles dizem para trocar por Barrabás. E aí é o que Pedro está falando. No primeiro capítulo fala que Barrabás era um salteador. E aqui ele já está dizendo,
por um homem homicida, ou seja, ele também era assassino, né? Barrabás era um assassino também. E matastes o príncipe da vida, ao qual, versículo 15, e mataste ao príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E, pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a estes que vedes e conheceis. E a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Aqui ele está dizendo, ele explicou rapidinho o episódio da crucificação e falou, foi Jesus quem transformou esse homem, quem fez com que ele voltasse a andar, pela fé dele. Então, eles ficaram atônitos, né, com aquele milagre, porque o homem era aleijado desde que era nascido, do ventre da mãe, como dizem, antes mesmo de nascer ele já era aleijado. E aí as pessoas colocavam ele lá na porta do templo para pedir esmolas. E aí eles falam, em nome de Jesus, levanta e anda, e aquele homem recebe aquele milagre. E aí todos ficam maravilhados com o milagre. E aí Pedro está corrigindo eles, não fiquem maravilhados com o milagre, mas fiquem maravilhados e acreditem que quem faz o milagre é Jesus, que ele é o Filho de Deus glorificado. Ele ressuscitou e é através dele do nome dele, que nós fizemos esse milagre. Então maravilhem-se com ele. É isso que Pedro está explicando. Muitas pessoas são assim até hoje. Recebem o milagre de Jesus e se maravilham com o milagre, mas deixam de se maravilhar com Jesus. E isso é um erro. Quando nós recebemos um milagre, nós temos que nos maravilhar com Jesus. Uau! Então realmente tu é Deus. É isso que mostra que Jesus é Deus, são os milagres. Isso que mostra que o nome de Jesus é poderoso. Porque quando nós ordenamos em nome dele, não há o que fique. Eu sou uma pessoa que já foi usada por Deus inúmeras vezes para curar outras, né? O Senhor, no meu batismo nas águas, ele me deu esse dom, o dom de curar. E muitas vezes o Senhor me usou para curar doenças incuráveis, tá? Uma das pessoas foi minha própria mãe. Minha mãe sofria com artrite e artrose. É uma doença que dá nas juntas e nos ossos. E ela sofria muito. E eu já era crente, já tinha aí, não sei se mais de um ano ou quase um ano de conversão, e já agia nos dons, tá? Porque também precisamos ter ousadia para agir nos dons. E isso também quem nos dá é o Espírito Santo, quando nos deixamos ser transformados. Pedro aqui fala, não é a nossa própria santidade ou a nossa própria virtude. Por quê? Porque quando a gente quando a gente é transformado por Jesus e pelo Espírito Santo, nós sim adquirimos virtudes. O que é virtude? É virtude. Nós começamos a falar melhor, a se portar de um jeito mais elegante, mais bonito, perante a sociedade, perante os olhos de todos. Nós começamos a ter mais inteligência, a ter mais sabedoria, tá bom? Porque nós começamos a buscar o conhecimento, né? Não só o conhecimento de Deus, mas o conhecimento da ciência, tudo nos atrai. A gente começa a ser atraído e começa a buscar coisas úteis para as nossas vidas. A gente deixa o que é inútil e começa a fazer o que é útil. Útil aos olhos do céu e também aos olhos da terra, tá bom? Porque tudo que é útil aos olhos do céu é útil aos olhos da terra. Mas nem tudo que é útil aos olhos da terra é útil aos olhos do céu, tá bom? Mas se é útil aos olhos do céu, então é útil aos olhos da sociedade.
E a gente começa a fazer isso. Então Pedro fala, e pode acontecer, se você for soberbo, de que você achar que é você, que é a sua santidade, que é a sua virtude que está causando aquele milagre. Mas mesmo que você não tenha virtude alguma, mesmo que você acabou de aceitar o Espírito Santo e a Jesus, mesmo assim você já é revertido e você já pode. Porque não somos nós, mas é o Espírito Santo de Deus. Tá bom? Em nós, através de nós. E assim, uma vez a minha mãe ainda não era convertida, ela passou a ser já logo depois, mas o primeiro milagre que evidenciou Jesus na minha vida, aos olhos da minha mãe, foi esse. Ela, numa crise de intensa dor, eu me lembro como se fosse hoje, nós não estávamos muito bem no nosso relacionamento, eu morava na casa dela, né? E a gente não tinha um relacionamento muito saudável, eu e ela. Mesmo assim, ao chegar do trabalho, todos os dias ela ia no meu quarto e reclamava daquela dor. Ela entrava no meu quarto por um dia, por 2 dias, por 3 dias. No terceiro dia, ela só entrava, falava, eu tô com muita dor, e saía de volta. E a gente não tinha um bom relacionamento. E eu falava, por que a minha mãe entra aqui para falar que tá com dor, gente? Eu não entendo isso. E quando eu fiz no terceiro dia essa pergunta, o Senhor falou assim, você ainda não sabe? Aí me veio a revelação, meu Deus, eu tenho tudo que ela precisa. O poder para curá-la está em mim. O Espírito Santo de Deus, porque ela ainda não tinha recebido Jesus como Senhor. E só quem recebeu Jesus como Senhor é que pode ter o Espírito Santo de Deus. Então, ali na minha casa, eu era a única, além do meu filho, né? Mas meu filho era ainda pré-adolescente e ele também não estava em casa. E Jesus trazia a minha mãe até mim para falar, eu tô com dor, eu preciso. E aí eu recebi essa revelação, vá até ela, ore nela, que ela será curada. E aí imediatamente eu me levantei e fui e falei, mãe, eu quero orar pela senhora, porque a senhora vai ser curada. E ela fez assim uma cara, até parece. Ela fez assim essa cara. Aí eu falei, posso orar? Ela falou, pode. Assim, com cara de quem não tinha fé, tá? E o Senhor não precisa da nossa fé para fazer os milagres dele, mas ele precisa da nossa ousadia. Ele precisa que nós possamos ir e fazer. Então, se eu não tivesse levantado e ido oferecer para ela aquela cura, aquela oração, ela não teria sido curada. E aqui está a ousadia de obedecer. E aí eu falei, tá tudo bem, tipo, não importa se ela tem fé ou não, o que importa é o Espírito Santo que quer fazer. E eu impus as mãos assim, eu peguei, né, numa mão, a esquerda eu peguei na mão dela e a direita eu coloquei sobre a cabeça dela e falei assim, sai agora todo espírito de enfermidade, artrite, artrose, Edna Maria, falei o nome dela, seja curada. Mãe, seja curada nos seus ossos, nas suas juntas e medulas, na sua pele e nos seus músculos, nos seus órgãos internos. Seja curada em nome de Jesus agora. Amém. Aí ela não respondeu amém. Aí eu falei assim, amém, mãe? Aí ela olhou para mim e falou assim, amém. Então, sempre que você fizer uma oração ao enfermo, tire o amém dele, tá bom? Porque o amém daquela pessoa é necessário. Porque o amém significa assim seja e significa que ele concordou com a sua oração. Mesmo que não na mente, mas o que importa é o que ele proferiu em palavras. Amém? Então, assim seja, é primordial na forma de amém, tá bom? Não é assim seja, não, é amém.
A palavra que faz com que a oração seja confirmada é a palavra amém, tá bom? É uma palavra universal, é uma palavra do céu que vale no reino espiritual. É como se fosse a nossa assinatura, tá bom? Então, quando ela falou isso, ela não sentiu o alívio de imediato, mas ela foi dormir e, pasmem, de manhã cedo, a primeira coisa que ela fez, ela já andava assim, ela não esticava os braços, ela não esticava os dedos, tinha um braço que era pior, o outro ela esticava assim, mas ela já estava ficando encurvada por causa dessa doença. Não muito, mas já estava ficando assim. E um dos braços já não movia mais, se eu não me engano era o braço direito. Ela já não conseguia mover. E na hora que ela levantou, a primeira coisa que ela sentiu foi aquela cura, aquele alívio. Ela não sentia mais dor alguma, ela movia todo o seu corpo perfeitamente. E ela abriu a janela, eu lembro que a janela dela dava para o meu quarto, que era assim, o meu quarto era separado, tinha um quintal, né, entre o quarto dela e o meu. E quando ela abriu a janela, eu estava ali na porta, acho que orando, e aí ela falou assim, minha filha, assim, com um sorriso radiante, você me curou, eu fui curada, eu não tô sentindo mais nada. Ela fala vazia assim, você me curou. Aí eu olhei assim para o céu e falei, não, mãe, não foi eu, foi Jesus que lhe curou. E aí ela falou assim, meu Deus, Jesus me curou, Deus me curou. E a partir de então ela nunca mais sofreu com essa doença. Então é a mesma coisa que Pedro está falando aqui, né? Quando nós recebemos esse Espírito Santo de Deus, nós temos esse poder. Então exercite o seu poder de cura. Não é só eu, não é só Pedro. Todos nós que temos o Espírito Santo recebemos esse dom e devemos exercitá-lo. Todas as vezes que alguém vier falar de enfermidade para você, diga, vamos orar? Impõe as mãos e faça uma oração. Simples, não precisa passar 3 horas orando. Faça como eu, impõe a mão e diga, sai agora em nome de Jesus toda enfermidade. E diga o nome da pessoa, né? Que é importante. Pessoa tal, sai agora em nome de Jesus. Mas se bem que aqui, Pedro não sabia o nome do aleijado. Ele só olhou nos olhos dele e disse, levanta e anda, em nome de Jesus, né? Então, saber ou falar o nome não é tão importante. O que importa é impor as mãos e orar. E o nome de Jesus e o amém. É muito importante. Então, é sobre isso que Pedro está falando aqui. Que não é nós, mas é o Espírito Santo de Deus. Vamos aqui para o versículo 17. E agora, irmãos, eu sei o que fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Uau! Ele está falando aqui, sim, vocês fizeram isso, mas sabemos que foi por ignorância. Mas Deus cumpriu o que estava anunciado, que Cristo havia de padecer, de passar pela cruz. Então, arrependei-vos. Arrepender-se é deixar de agir como antes. Se você agia de um modo errado, agora você vai agir de um modo diferente, né? E para que sejam apagados os seus pecados e venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor, a presença do Senhor em nossas vidas. Versículo 20. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Deixa eu ver se está filmando ainda.
Que bom, tá filmando ainda. O qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. 22. Porque Moisés disse: O Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Aqui está falando de Jesus, tá bom? 23. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Então ele fala aqui que Jesus é o cumprimento da promessa de Abraão, da promessa a Abraão, a promessa de Deus a Abraão, que fala que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra, né? E aí diz aqui também que ele enviou Jesus aos judeus, mas que Jesus seria enviado, foi enviado na verdade ao mundo inteiro, porque a promessa a Abraão é: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Jesus é esse descendente de Abraão que torna todas as famílias da terra benditas, ou seja, abençoadas, tá bom? Algumas versões falam isso: serão abençoadas todas as famílias da terra. E aqui ele fala: e todos os profetas desde Samuel... Não, aqui no 23 fala assim: e acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Esse profeta é Jesus. E ele também nos torna profetas. Aqui no capítulo 2, fala lá naquele versículo que eu citei, acabei de citar, que Deus derramaria seu espírito sobre toda a carne. Aí fala assim: os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Ou seja, todos nós também somos, que cremos em Jesus, também somos profetas, né? E aqui no próximo versículo 25 fala: vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Vós sois os filhos dos profetas. Então, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vós sois os filhos dos profetas. Fala de nós, da igreja, de todo aquele que crê em Jesus. Que nós nos tornamos agora profetas. O que é profeta? É o portador da mensagem de Deus. É aquele que tem na boca, no poder do falar, o próprio poder de Deus. Quando você fala, você é a própria fala de Deus. Então você tem que ter temor com isso, para não ficar falando bobagens, tá bom? E você tem que ter respeito e consciência de que tudo que você fala, a partir do momento que você recebe o Espírito Santo de Deus, como aquele que habita em você, e o Filho de Deus, Deus vivo, como o seu Senhor, que é Jesus, você, a partir de agora, passa a ser um portador dessa mensagem, da palavra de Deus. Então, tudo que você fala, né, voltando ao exemplo aí da minha oração sobre minha mãe, quando eu falei, ali era a própria palavra de Deus, porque agora eu sou profeta. Então, se eu dei uma ordem para um espírito imundo de enfermidade sair, no nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, esse espírito imundo vai ter que obedecer. É uma ordem. Ele vai obedecer e vai sair da vida daquela pessoa. É por isso que Jesus nos deu, lá em João também tem falando, nos deu a autoridade de expulsar demônios, de impor as mãos.
e as pessoas serem curadas e de fazer as pessoas discípulos de Cristo. Então, quando eu me coloco aqui, eu estou me colocando como essa pessoa que faz de você um discípulo de Jesus, tá bom? Eu sou aqui um profeta do Senhor. E você também, não é só eu, tá? Então, você que recebe hoje, ou a partir do momento que você está vendo esse vídeo, recebeu Jesus, você já é um profeta, tá bom? Aqui no versículo 26, né, acabou o nosso capítulo 3, e aí o capítulo 4 vai ficar para o próximo vídeo, os próximos capítulos vão ficar para o próximo vídeo. Então, o que fala esse capítulo 3? Fala do poder que nós recebemos enquanto discípulos de Jesus, de curar enfermos, e mostra a realidade disso. E o dever que nós temos de fazer essas coisas, tá bom? Porque nós já temos o Espírito Santo e ele nos impulsiona a isso. E também o dever de anunciar Jesus, tá bom? Essa não é um cargo só sobre mim, sobre toda a igreja, sobre todo aquele que conhece a Cristo, que recebe a Cristo, esse tem o dever de falar de Cristo, da forma que achar que deve. Uma das formas que eu faço é gravando os vídeos, inclusive porque foi o próprio Espírito Santo de Deus que me deu essa missão. Mas também tem muitas outras. Antes de eu começar a gravar os vídeos, eu já fazia tudo isso, né? Na minha própria casa, no meu trabalho, aonde eu vou. E, gente, isso não é algo que você precisa chegar e já sair falando de Jesus, não. É nas oportunidades. Por exemplo, lá em casa eu estava deitada no meu quarto lendo a minha Bíblia, quando a minha mãe vinha e reclamava da dor que ela sentia, né? Eu fui atrás dela? Não, eu não fui. Ela veio atrás de falar. Por quê? Porque ela precisava. O próprio Deus trazia ela até mim, porque ele sabia que a partir de mim ele podia curar ela. Então é isso, você vai discernir as oportunidades que você vai ter de falar de Jesus. É quando alguém vem reclamar de algum problema para você, você não fica só ouvindo, você vai ouvir e na oportunidade de falar você vai dizer: eu conheço alguém que pode te ajudar. Olha, Pedro estava entrando no templo, ele não foi ali curar ninguém, mas o próprio aleijado falou, esperando receber algo deles, né? Como diz a palavra. Me dá uma esmola. E Pedro diz, eu não vou te dar esmola, vou te dar algo maior, né? Aqui parafraseando o que ele disse. Vou te dar a saúde, né? E aposto que assim, a partir do momento que ele teve saúde, ele pôde ter dignidade para trabalhar e adquirir o seu sustento, não é mesmo? Então é isso. O trabalho nos torna dignos porque nos tira da condição de pedintes. Eu já também muitas vezes contribuí na vida de alguns pedintes. Aqui em Boa Vista tem alguns e a gente chega e vê eles ali na porta do supermercado às vezes. Eu nunca escondo Jesus deles. Eu não apenas dou o que eu posso, né? Às vezes eu nem tenho. Eu já fui no supermercado com dinheiro, assim, do básico do meu almoço. Não era um almoço, super almoço, não. Era tipo assim, eu tenho R$ 20 aqui para comprar R$ 15 de carne moída e 1 quilo de arroz para eu fazer uma comida para mim. E aí, quando eu cheguei lá, o Senhor me fez, você não vai comprar R$ 15 de carne moída, você vai comprar R$ 10 de carne moída, 1 quilo de arroz e R$ 5 você vai ofertar na vida dessa pessoa. E eu não ofertei como dinheiro, né? Eu falei, comprei um lanche, comprei alguma coisa, de várias formas eu já fiz isso. Mas quando eu fui entregar, eu falei assim, olha, não sou eu que estou te dando isso, é Jesus. Você conhece Jesus? Já ouviu falar dele? Geralmente a pessoa já ouviu falar de Jesus, né? Mesmo que ela não o conheça. Aí ela diz, sim. Eu falei, você acredita que ele é Deus? Acredito.
Então, ele me pediu para te entregar isso, essa oferta, e eu quero orar por você em nome dele. Você permite? As pessoas permitem, porque elas não veem motivo para não permitir alguém que está fazendo um bem de fazer uma oração sobre elas. E aí a gente ora para que aquela pessoa receba dignidade de trabalhar, saúde, eu oro por saúde, oro por tudo, né? E aí dificilmente eu vejo aquela pessoa de novo. Porque tem pessoas que ficam presas, né, na porta de supermercado por anos. Mas todas as vezes que eu vejo alguém, eu oro e digo: Senhor, dá dignidade para essa pessoa trabalhar, dá oportunidade para ela adquirir seu sustento através do seu próprio suor e lá. Porque a gente sabe, gente, que se tornar um pedinte não é algo fácil. É muito melhor trabalhar para ter as nossas próprias condições, né, de adquirir os nossos bens. Então, assim, não é o desejo de ninguém ser um pedinte eterno, não é mesmo? Então é isso. Faça isso. Compartilhe o que você tem com as pessoas. Deixe o Espírito Santo de Deus te conduzir nisso. Você vai receber oportunidades de representá-lo. E faça isso, tá bom? Você já tem esse poder. E se você ainda não tem e quer ter a partir de agora, eu quero orar por você. Nós vamos orar encerrando a leitura, o vídeo, e vamos orar também por você que quer receber o Espírito Santo de Deus como aquele que habita em você e quer receber Jesus como Salvador e Senhor. Amém? Ai, amém, Jesus. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada por toda a revelação que Tu nos deste aqui. Que esse vídeo, Senhor, não seja só mais um, mas que haja na vida daqueles que o assistirem. Em nome de Jesus. Papai, eu quero te pedir também, te agradecer por tudo isso que fizeste aqui hoje, por todas as palavras que disseste através de mim e pela ousadia que Tu me dá de vir até aqui. E em nome de Jesus, papai, age na vida daqueles que estão com o coração aberto para te receber. E agora você repete comigo essa oração. Você que quer receber Jesus como Salvador e Senhor e quer receber o Espírito Santo e a partir de então agir em poder todos os dias da sua vida. Senhor Jesus, eu te recebo como meu Salvador. Apaga os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida, porque eu creio que Tu vieste para me salvar, que Tu ressuscitou para me dar vida eterna e creio que Tu és o meu Senhor. Senhor Jesus, eu te recebo como o Senhor da minha vida. Me dá o Espírito Santo, me dá poder para curar e me dá, Senhor, disciplina para orar a Ti todos os dias e ler a Tua palavra. Me ajuda também, Espírito Santo de Deus, a compreender a Tua palavra. Ensina-me a andar nos caminhos até que Jesus, no caminho para a eternidade, até que Jesus volte. Jesus é esse caminho e eu quero ser como Jesus aqui na terra. Em nome de Jesus, amém. Então é isso. Nós aqui terminamos esse vídeo e até o próximo, amém? Deus te abençoe.